Memórias do futebol maranhense. Começando o nosso primeiro Memórias do Futebol Maranhense, ó, que honra, hein? Uma lenda viva do futebol maranhense aqui ao meu lado. Ele é simplesmente o 10º maior artilheiro do futebol brasileiro de todos os tempos. Na frente dele somente, hein? Pelé, Zico, Roberto Dinamite, Dadá Maravilha, Friedenreich, Cima, que foi o grande artilheiro do Piauí. Você chegou a jogar contra o Cima, né? Joguei no Teresina contra o Cima. Eu tô falando dele, Hamilton Sadias Campos, o maior artilheiro da história do futebol maranhense e do motoclube. Hamilton, quantos anos já aqui em São Luís? Aqui em São Luís eu tô em 56 anos, mais 13 em Recife. São 56 anos já morando em São Luís. O que passa na cabeça de uma pessoa que foi ídolo do passado e é lembrada até hoje, Hamilton? Passa muita coisa, né? Que hoje a gente vê um futebol moderno, que se joga no peso da vontade mesmo de vencer na vida, né? Antigamente nós se jogava futebol simples, porque sabia jogar futebol, era um futebol mais técnico, jogava com amor, com carinho também, né? Que se fazia, dava alegria às torcidas dos times que a gente jogava, que a gente jogava bonito. Então jogava mesmo amor à camisa. Amor à camisa, porque naquele tempo o dinheiro era pouco, a gente só jogava mesmo pelo amor mesmo. Ô Milton, é uma coisa que eu achei curiosa quando eu preparei o livro do Motoclube de São Luís. Inclusive eu tive a honra de ter a sua presença lá no dia do lançamento. De todas as pessoas que eu entrevistei para o livro, eu acredito que foi uma unanimidade colocarem você como o maior jogador ainda vivo da história do futebol maranhense. Eu acredito que não existirá outro. Com todo esse futebol, você já chegou a pegar reserva em algum time? Já cheguei a pegar reserva em Recife, porque mais só duas partidas, mas quando eu entrava eu acabava com o jogo. E até hoje, quando a gente fala em ex-jogadores do passado, todo o tempo você é citado. Sinceramente, desde quando você começou a jogar futebol, você imaginava ser um dos maiores artilheiros da história do futebol brasileiro e ser lembrado até hoje pela torcida? Não, nunca imaginei ser assim, tão bom, ser falado, né, no momento, até hoje, ser falado meu nome. Eu não esperava isso não, porque eu nasci de uma família humilde, comecei a jogar futebol na praia, e de lá que eu saí para o jogo em campo, em Gramado, e lá me saí bem. Hoje vim para... Não, tempo vim atrás, vim para São Luís, de São Luís foi a Recife voltei a São Luís, fiquei de novo. Até hoje eu estou em São Luís, satisfeito, alegre, com saúde, graças a Deus. E olhando esses jogos aí, que eu fico até abismado das pessoas perder gol de barra atrás. Hamilton, e hoje, antes da gente falar um pouco sobre a sua carreira, um conselho que você dá para essa garotada que quer começar hoje no futebol. Uma vez você me disse, em uma entrevista que eu fiz com você, que quem joga sempre na bola dificilmente é atingido pelo adversário. Então eu queria um conselho para você. Qual a fórmula para ser um Hamilton dos gramados? Rapaz, ter bastante atenção na jogada que ele vai fazer e pensar rápido. O atleta tem que pensar logo rápido, raciocínio tem que ser rápido. O que ele fizer rápido, ele se sai bem. E esse era mais ou menos o seu estilo de jogo, porque muita gente me falava que você tinha um futebol leve. Como era o seu estilo de jogo dentro do campo? Aí eu procurava jogar o que eu sabia, né? Jogo de corpo, drible, passe que eu dava. E sempre direção do gol. Meus dribles eram direção do gol. Geralmente quando a gente almeja ser um jogador profissional, a gente se espelha em algum ídolo, algum jogador geralmente de fora desses grandes centros, Rio e São Paulo. Você tinha algum ídolo na infância? Não tinha. No meu tempo eu não tinha ídolo, né? Eu nasci na beira da praia, não escutava muito, naquele tempo era rádio, né? Não escutava muito. Né? O negócio era praticar.
Era praticar o esporte e pronto, né? Fazer o que sabia. Hamilton, você despontou em 55 pelo Juvenil da Tunaluso, né? Você começou lá no futebol paraense, mas às vezes muita gente desconhece como foi o Hamilton fora dos gramados, o Hamilton na infância. Você teve uma infância muito difícil, como era a sua vida antes de estrear no futebol? Minha vida da infância era difícil, porque naquele tempo não tinha muito escolinha, nada, né? A gente procurava estudar e no tempo de folga a gente batia uma bolinha na praia e tal, e ia saindo, né? Minha família era pobre, não tinha condição de me sustentar, de fazer nada por mim. Por isso que eu procurei esse caminho do esporte, para ver se dava um pouco de conforto a eles, mas não foi possível, que naquele tempo se ganhava pouco e era difícil, né? Tá, e seus pais trabalhavam com o quê? Meu pai trabalhava numa fábrica de fazer tecido, ganhava pouco, não tinha muita condição de me envolver no esporte. Minha mãe também trabalhava e era difícil a vida, né? E assim, na sua infância, você teve uma infância sempre ligada ao futebol ou você despontou pro futebol, mesmo nas peladas de rua, a partir de quando? Eu estudava naquele tempo, mais ou menos com 15 anos, eu comecei a jogar futebol em praia e tal, bater bola, e foi me saindo, né? Aí com 18 anos que passando um jogador da Tuna lá na praia e me olhou, que eu estava saindo bem, me convidou para ir para o Juvenil da Tuna, aí eu fui. Aí me dei bem, aí fiquei na Tuna até em 56. Comecei a jogar no time de aspirante, né, naquele tempo. Aí comecei a entrar no time de cima, aí foi me saindo, passamos aqui em São Luís. São Luís tinha Ferroviário naquele tempo, né, que era um time bom, que estava saindo também. Aí gostou do meu jogo, aí fez a proposta e eu vim para Ferroviário. Mas você ainda chegou a ganhar algum título como aspirante da Tunaluso ou você já despontou mesmo pelo seu futebol direto e já foi colocado à categoria de profissionais? Não, disputei pelo Juvenil, nós fomos campeão de Juvenil da Tuna. Aí eu larguei um pouco, aí mandaram me buscar de novo, aí que eu engrenei no aspirante, aí foi subindo, até que cheguei o time de cima que me firmei, né? E agora, fazendo uma comparação daquela época do futebol paraense com maranhense, havia muita diferença técnica e tática ou era meio que equiparado o futebol, né? Não, os paraenses sempre jogaram melhor ainda. Futebol melhor, né? São Luís ainda estava começando e tal. Estava formando time naquela época, quando eu passei aqui, né? Estava formando Sampaio, Maranhão, Ferroviário, Moto. Estava com um timão aí formando. Na época a Tuna passou e o Ferroviário comprou meu passe, né? E quem foi o dirigente que viu você aqui arrebentando logo de cara aqui, esses amistosos aqui que a Tunaluso fez aqui em São Luís? Quem o levou para o Ferroviário? Foi um diretor do Ferroviário chamado Clóvis Viana, um grande amigo meu que me trouxe de Belém, que confiou no meu taco e compraram meu passe da Tuna. Eu vim, joguei 2 anos e 6 meses aqui no Ferroviário, fui campeão e bicampeão. E no terceiro ano o Ferroviário teve uma confusão com a federação, encostou o time e daí eles me venderam para o Santa Cruz de Recife. Inclusive foi um dos salários mais altos na época do futebol maranhense. E, inclusive a torcida do Sampaio ironizava, não tinha essa história, não tinha? Tinha salário alto, né? Isso naquele tempo o salário era 100 e pouco cruzeiro, né? Aí botaram esse 1.000, era 1.000 réis, né? Naquele tempo era réis, né? Como a torcida ironizava o senhor em campo? Me chamaram de, olha, sem conta aí, ó, sem conta, a torcida do Sampaio. Na minha estreia aqui contra o Sampaio fez 2 gols
Primeiro tempo 2-0 e começaram a vaiar, né? Quer de 100 conto, quer de 100 conto. Aí no segundo tempo, 100 conto entrou, acabou com o Sampaio. Fez logo 3 gols, rápido. O senhor fez logo 3 gols em cima do Sampaio Corrêa, virou a partida e calou a boca da torcida, né? Aí a torcida do Sampaio saiu caladinha. E no tempo que você jogou no Ferroviário, você jogou ao lado de grandes nomes da história do futebol maranhense. Quem eram os seus companheiros de Ferroviário e você poderia fazer alguma consideração sobre algum deles? Eu era no ano de 57, tinha um bom quadro que preparou, né, para disputar o campeonato. O goleiro Valber Pena e Enemir, eram os 2 goleiros. O lateral direito era Ribeiro, Dr. Ribeiro. Central Santos, os 2 cabeças de área, né? Santos e Negão. Esmagado era o lateral esquerdo. Meio campo era Dr. Renato Caça e Zuza. Ponta direita era Pitu, era Valtaí, era eu e Neto, ponta esquerda. E com o pedido de licença do Ferroviário, você não recebeu nenhum convite para atuar em clubes aqui como Sampaio, Moto, já foi direto para Recife? Não, foi direto para Recife, Santa Cruz. Aí cheguei lá, fez o teste lá. No tempo era Gentil Cardoso, que era o treinador de Santa Cruz. Aí me botou lá no time de baixo, eu acabei com o jogo logo. No mesmo dia ele mandou logo falar com o exame que me contratasse, que eu era bom jogador e tal. E se contrataram. Naquele tempo eu nem sei quantos eles venderam. Foi uns 200 e poucos cruzeiros naquela época, né? Era dinheiro muito, né? Onde que você fez mais sucesso de início? No Ferroviário ou no Santa Cruz? Foi no Ferroviário que fez mais sucesso. Comecei bem, né? Entrei, joguei, acabei com o jogo, pronto, me chamaram logo de atualidade de gols. Nós ganhamos 2 campeonatos, 57, 58 seguida. Graças a Deus, dei sorte aqui no Ferroviário. E a sua saída do Santa Cruz se deu muito em virtude do Salomão Matar, correto? Certo, Salomão chegou lá atrás de jogador, aí me indicaram, né? Aí ele foi lá em casa, conversou e eu aceitei a proposta dele com moto. Ganhando bem mais que no Ferroviário ou não? Bem mais que eu ganhava no Ferroviário naquela época. Inclusive, falar sobre o Salomão Matar, como você poderia fazer uma comparação dos dirigentes de antigamente para os de hoje, né? Pelos relatos que a gente tem aí, os dirigentes de antigamente, eles honravam com seus compromissos, eles eram realmente dirigentes. E hoje, infelizmente, a gente vê que muito se pensa no seu benefício próprio. Como você poderia fazer uma análise dos dirigentes da época, com os quais você trabalhou, e os dirigentes atuais? O dirigente da época era muito ligado ao esporte, gostavam do esporte, brigavam pelo esporte, né? Que nem o presidente do Sampaio hoje briga, faz, acontece, né? Assim que era a primeira aí, estava sempre em cima, pagava certo, procurava fazer o time bom e a gente ficava tudo alegre. Quando chegava no dia do jogo, a gente botava para acabar com. Se o time fosse fraco, ele levava de 5, 6, 7. E que eram os dirigentes na época que você poderia citar como sendo uns dirigentes que marcaram o futebol? Rapaz, quando eu cheguei aqui, o dirigente era Clóvis Viana do Ferroviário, que marcou bastante. Eu agradeço porque ele ter me trazido para São Luís, foi um senhor bacana comigo. Os outros aqui são do Moto Clube, Salomão Matar, um grande diretor também, brigado, time e tal. Legal. E do Maranhão, na minha época, foi Carlos Mendes, um grande amigo, Carlos Mendes, Dr. Nonato Oliveira. Inclusive você participou da festa de 80 anos do Maranhão, né? Foi, participei. Deve dar uma alegria muito grande ser lembrado até hoje, né, Milton? Por esses eventos onde a gente resgata a memória, principalmente dos craques do passado. Deve dar ainda uma emoção muito grande para você saber que você fez parte da história de um clube como o Maranhão Atlético, né?
A gente fica emocionado, fica leve, satisfeito por ter essa oportunidade de aparecer por um clube que a gente defendeu há muitos anos. Dá alegria, satisfação e eu agradeço por tudo que eles fizeram por mim no Maranhão Atlético Clube. No moto você foi tricampeão em 66, 67 e 68. Como era basicamente a equipe do moto nesse tricampeonato? Porque naquele tempo era Paulo Bepênio, goleiro, Baezinho, Almena, Cavalho e Português. Era Gojoba e Ananias. Zezico, eu, Casquinha e Nabu. Fala nisso, qual foi, na sua opinião, o seu melhor companheiro de ataque e por quê? O melhor companheiro de ataque era o Nabu. Nabu que a gente jogava certo e gostava de fazer gol, era brigar em campo para fazer gol e saía bem, era Nabu dos Santos. Você sempre é citado também como um dos jogadores mais disciplinados do futebol. O seu futebol, além de ser um estilo leve, de classe, você sempre foi citado como sendo um dos jogadores mais leais do futebol. Dentro da sua carreira você já chegou a ser expulso, Hamilton? Já se envolveu em alguma confusão? Não, em confusão não, que eu não sou de confusão. Eu ia para campo para jogar futebol, né? Não para brigar. Uma vez teve só uma confusão e foi o árbitro era Wilson Moraes Volume. A disputa, uma bola dentro da área, subi e caí em cima do jogador do Sampaio que estava caído e caí em cima, pisei nele e aí achou jeito de me expulsar do campo. E aquele clássico duelo com Croinha, em que ano foi aquilo, Hamilton? O ano foi 66. Um duelo que o Croinha estava na frente, passou na frente, fez 5 gols logo. Isso era já o finalzinho do campeonato, era a última rodada, né? É a última rodada já. Fez 5 gols no time lá que eles estavam disputando. Aí eu fiquei embaixo. Aí no outro jogo, que era no dia seguinte, né? Contra o Ícaro, o time da base ali. Comecei a fazer o gol. 1, 2, e começaram a gritar 3. Aí a torcida começou a gritar mais, 4. Aí eu fui fazendo, fez logo meia dúzia. Aí pronto, passei na frente do Croinha. Que também era um baita jogador, hein? Bom jogador o Croinha. Fazia gol com tudo. Daquele centroavante que corre pra dentro da grande área e procura seu jeito de chutar a bola. Ele chutava forte e certeiro, né? Certeiro no gol. Também você ostenta uma outra marca interessante, ó, mais uma marca, hein? O gol mais rápido da história do futebol maranhense. Foi num duelo entre Moto e Maranhão. Foi um duelo Moto e Maranhão. Eu tava quase para sair do Moto, mas foi 67 por aí assim. Foi no meio campo, saído da bola. Eu toquei pro Zezico tocou pro Baezinho, eu já tinha corrido lá pra grande área. Aí a bola veio, cruzou a bola veio caindo, eu fui só emendar rápido. 10 segundos, rápido, a bola entrou, pronto. Curiosamente, o Hamilton tem mais uma marca, além de ser um artilheiro nato, que foi um gol de placa no Nilzinho Santos. Foi um jogo de entrega de faixas em 66 entre Moto Clube e o Clube do Remo do Pará. Conta pra gente como foi essa jogada e contra quem, Hamilton? A jogada foi bonita, eu achei que foi bonita. O Chico, que era meia do Moto naquela época, foi pela direita e cruzou a bola rasteira, né? E o rasteiro e o zagueiro Nagel e o outro zagueiro lá cobriram, eu ameacei que ia chutar pra gol e puxei a bola e fiquei de cara com o goleiro e fiz tocar e pronto. Estádio veio abaixo. Abaixo. E você chegou a receber placa por esse gol ou ficou somente na promessa? Ficou somente na promessa, naquele tempo era Raul Terra, que era o carregado do estádio, que era colocar uma placa e tal, mas até hoje acho que não tem mais. Encerrou a sua passagem no Moto no ano de 68, logo após o amistoso contra o Flamengo. Inclusive foi no dia 21 de julho de 68. E você se despediu do futebol, pelo menos com a camisa do Rubro Negro, logo aos 35 anos e com 244 gols. Dava para fazer mais um pouquinho pelo Moto? Dava para fazer mais de um ano.
dava pra jogar no moto, mas isso aí, né? Você saiu com mágoa do motoclube ou não? Ou você entendeu a posição dos dirigentes e resolveu encerrar o seu ciclo ali? Não sei com mágoa nenhuma. Futebol é assim mesmo, a gente não tem mágoa de ninguém. E logo após de sair do motoclube, então você voltou pro Ferroviário, foi disputar o segundo turno. O fator salarial pesou para sua ida ao Ferroviário ou você recebeu proposta de outros clubes? Não, eu cheguei no Ferroviário, joguei, mas eles acharam que eu já estava velho também. Aí rescindiram meu contrato e o Maranhão me chamou, né? Aí eu fui pro Maranhão, 69. E após sair do Ferroviário, então você foi contratado pelo MAC, onde foi bicampeão em 69 e 70. E você formou o ataque com o Dario. Como era o Maranhão daquela época? O Maranhão naquela época era da Silva, era Britão, goleiro também. Lateral direito era Baezinho, Sansão, Luiz Carlos e Elias. Meio campo era Toca e Omar, Eusébio. Era eu, ponta de lança, Antônio Carlos e Dario. E a sua relação com o torcedor naquela época era amistosa? Como era a sua relação, inclusive, com os torcedores adversários? Os torcedores adversários gostavam, ficavam alegres, perder como ganhar era a mesma coisa. Já teve algum caso da própria torcida adversária aplaudir você? Já teve. Você encerrou a carreira em 71, em um amistoso Moto e Maranhão, onde você inclusive vestiu as duas camisas, jogou um tempo por cada clube, né, em dezembro de 71, e encerrou a carreira aos 38 anos de idade. Inclusive, alguns dias antes, você foi homenageado pelo Santa Cruz. Durante o amistoso Santa Cruz e Moto, você foi convidado a dar o pontapé inicial, lembra disso? Lembro, foi convidada para dar esse pontapé inicial. Eu me sentia alegre, satisfeito e emoção muito grande por ter essa oportunidade de dar mais esse pontapé inicial nessa partida. E 41 anos depois, você é convidado a dar o pontapé inicial na reinauguração do Castelão. Deve dar uma emoção, é uma emoção diferente, Hamilton, para você que foi um craque e se lembrado até hoje em um evento como esse porte. É uma emoção grande que a gente sente, fica nervoso, fica alegre, fica de todo jeito, mas é isso mesmo, o futebol é assim mesmo, dá emoção e a gente tem que aguentar tudo, né, de emoção. Inclusive, Hamilton, uma curiosidade, eu fui nesse jogo da reinauguração do Castelão, vi você dando o pontapé inicial e em um outro momento, um torcedor, eu não recordo agora quem me falou isso, ele me comentou o seguinte, que após o pontapé inicial, você deu uma corrida do meio campo até a lateral e ele falou que era o mesmo jeito de correr quando você era jogador profissional. Você sempre teve esse jeito clássico de jogar? Você era calmo até na hora de jogar? Sim, eu era calmo até na hora de jogar, que eu fazia o certo e procurava fazer certo toda jogada. E saía bem, dava o pique. Então e por que você não aceitou jogar em Portugal? Mas em virtude nessa época eu estava em Recife, a minha família estava em Recife, eu não ia deixar a família lá para sair para outro estado sem levar a família, né? Eles não aceitaram, eu fiquei em Recife. Hoje deu um arrependimento em não ter ido? Não deu não. E na sua opinião, Hamilton, quem seriam os 3 maiores jogadores que você já viu na sua época? Os 3 maiores jogadores, pode citar até 4 ou 5, mas quem seriam os 3 principais jogadores? Claro, fora você, porque aí não tem como concorrer, né? Um deles que eu gostava muito de ver jogar era Garrinchinha, que driblava bem e chutava bem. Era um jogador completo, Garrinchinha. O outro que eu também joguei com ele era Dario. Dario era um bom jogador na ponta esquerda. Cruzava bem, chutava bem para gol, fazia gol. Um bom jogador. E outro que eu olhei por aqui é o Antônio Carlos. Jogou no Maranhão também, um bom jogador. Chutava forte, fazia gol. Entusiasmo, dava alegria aos torcedores. E o melhor treinador que você trabalhou até hoje, Hamilton, você poderia citar? Daqui de São Luís, o melhor treinador que eu encontrei aqui foi o professor Rinaldo Maia, um bom treinador. O professor Rinaldo Maia é um treinador duro, que gostava de todo mundo estar na hora certa, pontual, não passasse daquele horário que ele tinha marcado, era rigoroso, ele era duro, o nego bobear e sacar logo do time.
Hamilton, você fez no total aí cerca de 1.450 jogos e oficialmente você tem 499 gols. E essa história de que você chegou a mais de 1.000 gols? Rapaz, essa história foi conferida aí pelo conferente aí que colocaram, né? Se eu conferisse, eu acharia esses 1.000 e pouco gols, porque eu fiz muito gol. Né? Não conferi de Belém, que eu jogava naqueles times de lá, não foi conferido, né? Que eu joguei naqueles times de segunda divisão, nem juvenil, nem profissional. Se você pudesse retornar ao tempo e recomeçar essa carreira, você teria feito diferente, inclusive aceitando convite para jogar fora do Brasil, ou você faria exatamente a mesma coisa? Não, se fosse hoje, um convite de outro estado, eu seguia em frente agora. Não ficava mais em São Luís, não, eu ia em frente. Até porque naquela época pagava-se pouco, jogava-se muito e vocês atuavam por amor à camisa. O que pesava mais para vocês, o amor à camisa ou o dinheiro? Não, naquela época se jogava pelo amor à camisa e pelo dinheiro, né? Que se recebia no fim do mês, era aquela importância e tal, mas mais amor à camisa, que a gente suava ela com vontade de ganhar e tinha bom resultado naquela época. Hamilton, você jogou pelo Ferroviário, pelo Motoclube, pelo Maranhão, que eram 3 grandes clubes na época. Por que você não jogou pelo Sampaio e de uma certa forma foi frustrante para você não ter passado pelo outro maior clube do estado? Na época que eu jogava, Sampaio não tinha assim interesse, né? Domingos Leal, naquela época, foi presidente de Sampaio, me convidou para defender a cor de Sampaio, mas na época que ele me convidou eu já estava com um vínculo no Maranhão, já tinha assinado contrato no Maranhão. Por isso que eu não fui defender a cor de Sampaio na época. Na época tinha muita gente, já ouviu falar de muitas passagens de dirigentes que enrolavam muitos jogadores com questões contratuais. Você já foi vítima ou teve conhecimento de algum jogador que teve o seu passe preso a algum clube por conta de algum dirigente? Não, nunca ouvi esse dirigente prender passe, não. Na minha época ninguém prendeu, eu que sempre fazia as coisas certas, não tinha condição de prender, né? Mas eu não sei não, desses problemas assim, eu não sei não. E queria que você revelasse então pra gente o clube do seu coração, aquele que faz você se emocionar até hoje. E até hoje, rapaz, vou dizer que eu não sou daqui, mas eu sou paraense, né? Mas eu tenho assim um coração pelos 2 times daqui que em São Luís. Eu gosto muito, que é o Maranhão e o Motoclube, são os 2. Você já é praticamente um maranhense, né? Já sou maranhense completamente, que já estou aqui 50 e poucos anos, né? O coração já é maranhense. Eu casei aqui com uma moça maranhense, já sou maranhense. Tenho filho maranhense, pronto, neto, tudo. Sua vida toda está aqui. Minha vida toda é aqui em São Luís do Maranhão. Hamilton, obrigado pela entrevista. Eu desejo muita saúde para você, inclusive muito mais sucesso na sua vida profissional também. Você trabalha na Federação Maranhense já há alguns anos. E vamos deixar então o hino do Moto para o torcedor. Aliás, você escolhe, eu deixo o hino do Moto Maranhão. Para deixar dos 2 logo. Tá joia então. Valeu, Hamilton. Obrigado pela participação. Motoclube de tantas tradições, colocado entre os grandes vencedores. Teu nome vive em nossos corações e nos lábios de muitos torcedores. Campeão de 1000 feitos gloriosos, de heroísmo sem par e de coragem. Recebe agora mesmo nesse instante a nossa mais esplêndida homenagem. Ó moto surpreendente, time de fibra e de garra,
Quando te lanças à frente, nenhuma defesa te barra. Nos gramados daqui ou de outro estado, honra o moto, o valor da nossa gente. Grande foi em todo o seu passado, ainda maior agora em seu presente. Nosso lema é vencer de ânimo forte, com justa fama de papão do norte. Marchemos nesse instante para a glória, na conquista de mais uma vitória. Ó moto surpreendente, time de fibra e de garra. Quando te lanças à frente, nenhuma defesa te barra. É muita grandeza, é emoção. Maranhão, bandeira do norte, do nosso esporte és uma consagração. Maranhão, a tua história, na nossa memória sempre há de existir. Demolidor de cartazes, com os teus 11 ases, és o mais a luzir. Maranhão, Atlético Clube, o teu nome é virtude, é luta, é grandeza, é emoção. Maranhão, bandeira do norte, do nosso esporte és uma consagração. Maranhão, a tua história, na nossa memória sempre há de existir. Demolidor de cartazes, com os teus 11 ases, és o mais a luzir. Pelas taças que já conquistaste, nas contendas que ganhaste, o teu nome cresceu. És Maranhão, esquadrão de 4 cores, reunindo valores, que agora te deu. Maranhão, Atlético Clube, o teu nome é virtude, é muita grandeza, é emoção. Maranhão, bandeira do norte, do nosso esporte és uma consagração. Maranhão, a tua história, na nossa memória sempre há de existir. Demolidor de cartazes, com os teus 11 ases, és o mais a luzir. Pelas taças que já conquistaste, nas contendas que ganhaste, o teu nome cresceu. É Maranhão, esquadrão de 4 cores, reunindo valores, que agora te deu. Maranhão, Atlético Clube, o teu nome é virtude, é muita grandeza, é emoção. Maranhão, bandeira do norte, do nosso esporte és uma consagração. Maranhão, a tua história, na nossa memória sempre há de existir. Demolidor de cartazes, com os teus 11 ases,